Olá pessoal, tudo bom? Como é que estão? Olá, segundos anos, terceiro anos, vamos lá. Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre atualidades, né? Discussão de temas e atualidades. Eu destaquei o tema para vocês, a educação à distância, como vocês podem observar aí na tela, a educação à distância, EAD, no Brasil como solução para períodos de distanciamento social. É um assunto de atualidades, já que se trata de um assunto que estamos vivendo neste momento, né? E é uma discussão de temas porque a gente vai trabalhar agora os prós e contras, né, que podem ser encontrados dentro dos temas aí, tá? Para isso a gente vai então se valer aqui de alguns temas, né, de alguns aspectos que eu levantei aqui. Não significa que os únicos temas, as únicas formas de pensar seja essa forma como eu estou apontando aqui, mas apenas como uma das formas possíveis, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai, né, na verdade isso aqui é um roteiro de como fazer uma redação, né? Eu já havia comentado com vocês em sala de aula, né, que a redação ela é nada mais nada menos que um projeto, né? É um projeto e como todo projeto, você deve então planejar meticulosamente como é que isso vai acontecer para que você consiga ter sucesso, né? Todo projeto necessita e carece de um plano, de um planejamento, tá? Bom, então observe aí um pouquinho, o primeiro ponto que eu vou levantar aqui para você é justamente o seguinte: faça duas listas, é muito importante que você faça essas duas listas, né? Essas duas listas são justamente os aspectos positivos e negativos sobre o tema, acerca daquilo que você vai discutir dentro da redação. É muito importante que você faça essa lista, porque essa lista vai te dar um norte para que lado você vai, né, quando você for tratar do assunto, tá? Então observe o primeiro ponto aí, levante os aspectos positivos e negativos sobre o assunto, né? Depois são duas visões acerca do assunto, né? São duas formas de pensar sobre esse assunto. Por enquanto eu não estou questionando vocês qual é o ponto de vista de vocês, certo? Isso de fato agora não é o mais importante, certo? E olha só o que eu coloco logo em seguida. Mesmo sendo contra um dos pontos de vista seu, procure trazer os dois lados de modo imparcial. Quer dizer, muitas vezes você pode até defender, né, a educação à distância, que é o que a gente está vivendo agora. Você acha que é um modelo que veio para ficar, que é muito interessante, ótimo, né? Então procure assim mesmo, mesmo você sendo um defensor do EAD, procure também ser o advogado do diabo. O que é o advogado do diabo? É você querer defender o ponto de vista contrário ao seu, certo? Então é muito importante isso aí. Então, mesmo sendo contra um dos pontos de vista, né, procure trazer os dois lados de modo imparcial. Vamos então a essa lista? Bom, eu levantei alguns aspectos negativos aqui do EAD, certo? Então, veja só, tá? Aspectos negativos. Primeiro, dependência de uma boa conexão de internet, nem sempre disponível a todos. Você pode observar que nem sempre isso aí é realmente uma coisa que tá disponível para todos, né? Vocês podem observar aqui mesmo, né, nessa situação que estamos vivendo, quantos colegas de vocês estão sem acesso à internet, né? Quantos realmente eles estão tendo acesso, ou essa conexão ela não é o suficiente para poder atender as demandas, né, do que a gente está tendo nesse instante, né? É possível que isso aconteça, né? Outra coisa, né, aqueles provedores do conhecimento, os provedores das aulas, como é o nosso caso, o meu caso especificamente, né? É necessário que eu tenha uma boa conexão de internet, é necessário uma certa tecnologia para produzir material para que possa ser disponibilizado, né, para o aluno, certo? Muito bem, então o próximo ponto aí é a flexibilidade de horário incentiva a displicência. Veja só, é o que nós estamos enfrentando nesse momento exatamente. O fato de você, tipo, eu não preciso fazer agora o que o professor solicitou, né? Eu posso fazer daqui a uma hora, eu posso fazer daqui a 2 horas, eu posso fazer à tarde, eu posso fazer amanhã de manhã. Essa flexibilidade de horários, que pode ser visto como algo muito positivo, muitas vezes ele pode ser justamente aquilo que mais vai te prejudicar. Porque se você deixar de fazer o que você tem que fazer hoje, né, vai deixar, por exemplo, para fazer amanhã, então aquilo ali passou a se acumular. Então hoje você tem uma coisa para fazer, amanhã você terá
2 coisas para fazer, né? E se você resolver, né, também dar uma de preguiçoso amanhã, então depois de amanhã você vai ter 3 coisas para fazer. Então aumentou o seu trabalho, na verdade, não diminuiu, né? Você acreditando que estaria se livrando, você na verdade acaba piorando a sua situação. Tá? Muito bem, o terceiro ponto seria a facilidade para dispersão do aluno, já que ele está em casa. Ora, se eu estou em casa, eu me levanto a hora que eu quiser e vou ao banheiro, eu me levanto a hora que eu quiser e vou beber água, eu me levanto a hora que eu quiser para assistir televisão, eu pego o celular que está ali, já que o professor não está ali para poder impedir essa ação do aluno, né? A mamãe pediu para secar a louça, a mamãe pediu para pendurar a roupa na corda, né, no varal, o papai pediu para ajudar não sei o que, a mamãe, e assim vai. A irmã pediu isso, ou seja, existem 1001 distrações dentro de casa que dentro de uma sala de aula não tem, né? Então, sem dúvida nenhuma, já que o aluno está em casa, existe uma grande motivação para ele estar disperso. O quarto ponto aí é a dificuldade nas interações aluno-professor. Nós estamos tendo este problema, né? Nós estamos conseguindo, todos os professores estão conseguindo interagir com todos os alunos? Não. Existem alunos que até agora não deram sinal de vida, né? Por que isso acontece? É um dos problemas, um dos aspectos negativos do EAD, da educação à distância. Tá? Depois nós temos o quinto problema, que é a questão do custo financeiro, porque você aderir a um modelo à distância exige que você tenha equipamento, exige que você pague uma boa internet, exige que você tenha um celular, né? Exige uma série de fatores, né? De repente um fone de ouvido que você precisa para não ficar né, atrapalhando aos outros e também o barulho dos outros não te incomodar. Então veja quantos investimentos são necessários, né? Realmente o custo financeiro é um ponto que precisa ser colocado em questão. Tá? Outro ponto bastante importante é essa qualidade. Essa qualidade, será que ela realmente é verdadeira? Existe essa qualidade? Né? Isso aí, existe um questionamento sobre isso aí. Né? Se essa qualidade aí, ela é duvidosa. Né? Será que realmente existe essa qualidade? Ninguém sabe. Né? Depois temos ali a tecnologia ainda desconhecida por muitos, poucos, como por exemplo a ferramenta Meet. Quantos de vocês conheciam essa ferramenta? Eu suponho que nem todos conheçam, né? Nem todos conheciam. Passaram a conhecer o Meet agora. Né? Nós professores, muitos professores não conheciam também essa ferramenta. A ferramenta do Google Sala de Aula. Quantos de vocês conheciam? Quantos de nós professores? Então, nós ainda estamos aprendendo a lidar com tudo isso aí. Então, a tecnologia ainda é desconhecida por muitos, sem dúvida nenhuma. Depois, necessidade de muita disciplina, né, pelo cursista. O cursista ele precisa de disciplina para poder cumprir com o seu cronograma. Né? Foi o que eu coloquei agora há pouco ali no item 3 e no item 2, né, que é a flexibilidade dos horários e a facilidade para a dispersão do aluno. Tá? Então, para que você realmente, embora eu tenha horário flexível, mas eu preciso fazer agora para não acumular o que eu tenho para fazer amanhã, isso, a palavra de ordem é a palavra disciplina. Bom, pessoal, com isso então, eu levantei aqui os aspectos negativos do EAD. Né? Então, eu também fiz uma lista de aspectos positivos, é claro. Né? Então, vamos dar uma olhadinha nos aspectos positivos, aliás, né? Tá bom? Veja se você concorda com algum deles, você vai me dizendo aí, tá bom? Bom, então olha só, o primeiro ponto ali é a informatização, tendência natural de todas as áreas. Bom, uma coisa é necessário que a gente compreenda, né? A informatização é um caminho sem volta, né? A gente vai observar que muitos setores da economia, né, muitos setores da industrialização, né, antes eram feitos, haviam trabalhos manuais e tudo, mas hoje em dia muitos equipamentos eles são movidos ou são gerenciados por computadores. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Grendene aqui em Sobral, né? Se você for viajar no tempo há uns 10, 20 anos atrás, as máquinas elas eram o ritmo de produção era controlado por um ser humano. Hoje, se você for lá, você vai observar que quem está controlando o ritmo de produção de cada uma das máquinas não é mais um ser humano, mas sim uma máquina que controla o tempo de cada um dos chinelos serem produzidos e assim vai. Então, essa informatização é uma tendência natural para todas as áreas. Então, por que não invadir a educação? Então, esse é um ponto positivo. A educação aderir
então essa informatização, na verdade, nada mais é do que simplesmente a educação se encaixar dentro de uma tendência natural das coisas. Tá? O segundo ponto positivo que eu apresento aí é mais inclusivo do que aulas tradicionais. Verdade, né? O que eu falo sobre inclusivo? Veja que algum tempo atrás, aliás até hoje mesmo, existem regiões, né? Se vai pegar aqui no interior do Ceará, no sertão, quantos sertões, quantas cidades pequenas não têm escola, né? Próxima da pessoa do aluno que precisa estudar, né? Quantos alunos ainda caminham, né, andam muito, ou depende de um transporte escolar para poder chegar até a escola, né? O EAD, você tendo a internet, é claro, a EAD, a escola vai até dentro da sua casa, vai dentro da sua residência para poder, então, você estudar. Então, essa é justamente a grande vantagem, né, da inclusão, né, do EAD. Então, o EAD com certeza é mais inclusivo do que aulas tradicionais, sem dúvida nenhuma, né? Terceiro ponto, a tecnologia necessária já está nas mãos, né, já está na mão de quase todos os brasileiros, que é justamente o celular. Praticamente todos os nossos alunos, para não dizer todos, né, eles possuem um celular. Ah, mas professor, eu não tenho, mas o seu pai tem, a sua mãe tem, o seu irmão tem. Então o celular ele está presente no dia a dia, no cotidiano de todos nós, né? O celular já está presente nas casas, né? É difícil hoje você encontrar, eu digo quase impossível mesmo, né? Você encontrar uma casa, um lar, uma família que não tenha pelo menos 2 ou 3 celulares aí. Né? Hoje em dia fácil você encontra famílias inteiras onde cada um dos integrantes tem o seu celular ali bem bonitinho, né? Muito bem. Então, é uma tecnologia que já está na mão, então provavelmente esse vídeo você está assistindo através de um celular, né? Portanto, é um celular que você já tinha, você não precisa comprar o seu celular agora para poder assistir às aulas, você já tinha ele antes, tá? O quarto ponto aí atinge aqueles que possuem dificuldade de mobilidade. Ele está um pouco mais relacionado ali com o segundo ponto, né? Que é o fato de ser inclusivo, tá? A internet desconhece distância, isso é verdade. A internet ela não respeita fronteiras, não respeita, né, fuso horário, não respeita nada disso, né? Um vídeo que ele é lançado no YouTube é lançado no mundo todo, né? Portanto, não há, em qualquer lugar, qualquer buraco que você for, que tem internet, né, aquele vídeo que você publicou, ele está lá também. Né? Então, realmente, sem dúvida nenhuma, a internet não desconhece distâncias, né? Portanto, aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade também serão contemplados. Depois, facilidade de acesso a mais cursos, sem dúvida nenhuma. Se antes, por exemplo, para você, né, ser aluno de faculdade de grande prestígio no Brasil ou no mundo, hoje em dia você pode fazer isso através da educação à distância. Existem cursos, por exemplo, até de Harvard, que antes, para você ser aluno de Harvard, você teria que se deslocar daqui do Brasil e ir para outro país. Hoje você consegue, então, ser aluno de Harvard aqui na sua casa, aqui no interior do Ceará, aqui em Sobral mesmo, né? Então, portanto, então, para a gente fazer um link com o quinto tópico que eu coloquei, então há uma facilidade de acesso a mais cursos que antes você não tinha. Tá? E finalmente a flexibilidade de horário permite uma programação. Então, se de repente você está, não, eu vou assistir todas as minhas aulas lá do professor Arruda pela manhã, né? Só que de repente no dia seguinte surge um probleminha qualquer. Então, não, eu vou realocar minhas aulas, vou realocar todos os meus, né, as minhas aulas para fazer à tarde. Então, eu tenho essa flexibilidade e isso permite, né, que você não perca a aula. Por exemplo, se você estivesse hoje assistindo as aulas lá no professor Arruda, fisicamente, estando lá, né, se desse algum problema na sua família, qualquer situação, o que você faria? Você perderia a aula. E aquela aula que foi dada naquele dia, você não tem mais condições de assistir. Já a educação à distância, ele permite assistir o momento que você quiser. Se não assistiu de manhã, você assiste à tarde. Se você não assistir à tarde, você assiste à noite. Se você não assistir à noite, você assiste de madrugada. Mas você não perde a aula. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto muito positivo. Certo? Vamos para o próximo ponto. Bom, aqui é o seguinte. É muito importante esse ponto aqui que eu vou colocar para vocês. Eu sei que cada um de vocês tem um ponto de vista, tá? Mas aqui não se discute qual o seu ponto de vista, como já falei
anteriormente, né? Então, olha só, o que você deve fazer? Eu vou até tirar um pouquinho aqui a tela para que você fique mais atento ao que eu vou lhe falar agora. Preste atenção. O que você quer? Você quer defender uma ideologia sua própria, o seu ponto de vista, ou quer tirar nota 1000 na redação? Eu supus que você respondeu o seguinte, você quer tirar nota 1000 na redação. Pois bem, se você quer tirar nota 1000 na redação, você não vai escolher aquilo que você pensa como ponto de vista dentro da sua redação. Você vai escolher, sim, aquele ponto de vista que será melhor para você defender. Volta aí para a apresentação. Muito bem. Então, sim, escolha o melhor lado, não o seu lado necessariamente. Você não está defendendo o assunto de modo pessoal, mas procurando tirar a melhor nota possível. Então, se de repente você perceber que ser a favor da EAD, embora fira o seu ponto de vista, né? Mas você defender o ponto de vista a favor seja melhor, porque é uma forma melhor de você defender, você vai construir uma redação melhor, você vai estar defendendo um ponto de vista onde todo mundo também acredita que seja. Muito bem, então se esse é o melhor lado, você vai defender então, mesmo que for contrário aos seus princípios, certo? Depois, verifique qual lado será melhor defendido, ou aquele lado que possui o maior número de argumentos, e assuma esse ponto de vista para que você consiga, então, tirar uma melhor nota, certo? Vamos para o próximo aqui. O próximo ponto é elimine gordurinhas, né? Quando a gente fala em gordurinhas, é aquilo que é desnecessário, aquilo que você julgar, né, que embora seja até interessante, mas pode ser dispensado porque existem coisas mais importantes. Veja, você vai construir, supondo que você vai construir, então, uma redação tendo 3 parágrafos no seu desenvolvimento, né? Mas se a gente for voltar à nossa apresentação aqui, um pouco para trás, você vai perceber, então, que só dentro dos pontos positivos, nós temos aqui 6 pontos positivos. Você está observando aí? Né? Os pontos negativos, nós temos ali 8 pontos negativos. Né? Então, o que acontece? Você não vai incluir tudo isso aí. Né? Efetivamente, você não vai colocar 8 pontos de vistas, né? 8 argumentos dentro de uma redação, onde só de desenvolvimento tem 3 parágrafos. Não. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que eliminar aqueles pontos, aqueles argumentos, né? Vamos supor que você está indo a favor, né? Os pontos negativos. Então você vai começar a observar, já que tem 8, né, pontos negativos, você vai começar então a eliminar aqueles que são menos importantes, aqueles que convencem menos, aqueles que não são tão importantes assim. E aí você vai eliminando até chegar numa conta então de ter 3 pontos negativos. Esses é o que a gente chama então de filé mignon, que são realmente aqueles mais importantes. Esses sim é que vão figurar na sua redação, certo? Então, se você for fazer 3 parágrafos, lendo ali o terceiro tópico, se você for fazer 3 parágrafos, né, então, de desenvolvimento, selecione os 3 melhores argumentos. Depois, organize a sua redação, defina qual argumento irá usar em cada um dos parágrafos. É muito importante, então, que você comece a fazer, então, uma divisão do que você vai colocar primeiro, o que você vai colocar por segundo, né, e depois em terceiro lugar. Lembrando que existe uma frase muito interessante, né, que eu gosto muito de falar sempre quando eu trato sobre a redação, né, lembra aquela frase que existe, né, que a primeira impressão que fica? Pois bem, aqui na redação é justamente o oposto disso aí, tá? A última impressão é a que fica. Portanto, então, eu recomendo você reservar os melhores argumentos seus, né, por último. Deixe por último, que é mais interessante, tá? Vamos para o próximo ali, tá? Agora, então, chegou o momento de você fazer a sua redação. Não se esqueça, a redação é um projeto, como eu falei agora há pouco, né? Portanto, precisa de um planejamento, né? Se bem planejado, as possibilidades de erros diminuem, portanto, aumenta a chance de você tirar uma redação mais próxima a 1000. Bom, é isso aí, pessoal. A discussão foi essa aí. A semana que vem, né, a gente vai passar um tema para você relacionado a esse assunto, para que você possa, então, fazer uma redação. E eu desejo para você uma excelente redação, tá certo? Até mais, então. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.